A televisão ao vivo é implacável, sem regravações, sem redes de segurança, apenas a verdade crua e sem filtros transmitida para milhões. Ao longo dos anos, os talk shows nos deram risadas, lágrimas e momentos tão chocantes que ficaram gravados na cultura pop para sempre. Do salto infame de Tom Cruise no sofá da Oprah às tiradas de sangue de tigre de Charlie Sheen, esses não eram roteiros de filmes. Eram reais, imprevisíveis e capturados pela câmera. Hoje, vamos mergulhar em 15 momentos de celebridades onde as luzes estavam quentes, a pressão era maior e o mundo assistiu cada segundo se desenrolar. Tom Cruise. Durante anos, Cruise cultivou uma imagem de profissionalismo intocável e extremamente focado, mas no dia 23 de maio de 2005, tudo isso desmoronou no palco de Oprah Winfrey em um espetáculo público que só pode ser descrito como bizarro e maníaco. Aparecendo para promover Guerra dos Mundos, a entrevista rapidamente saiu dos trilhos, quando Cruise, empolgado com seu novo romance com a atriz Katie Holmes, começou a se descontrolar. A energia na sala mudou de uma conversa padrão de celebridade para uma exibição de comportamento frenético e inquietante. Ele estava rindo maniacamente, caindo de joelhos, levantando os punhos e segurando as mãos de Oprah com uma intensidade surpreendente. A própria apresentadora parecia surpresa, perguntando a ele: "O que aconteceu com você?" Algo aconteceu com você! Algo aconteceu com você! O infame clímax, é claro, foi o salto no sofá. Em um momento que ele mais tarde chamou de exuberância deliciosa, mas que o mundo viu como uma completa ruptura com a realidade, ele pulou no sofá da Oprah, assumindo uma pose triunfante. A bizarra aparição no programa da Oprah foi seguida por uma entrevista desastrosamente agressiva no Today Show, onde Cruise repreendeu condescendentemente o apresentador Matt Lauer sobre psiquiatria, chamando-a de pseudociência. Então, é assim que é para o Steven e eu, sabe? O peso combinado desses colapsos públicos foi demais. Charlie Sheen. No início de 2011, Charlie Sheen era o ator mais bem pago da televisão, a estrela da sitcom de enorme sucesso Two and a Half Men. Mas, após uma série de desentendimentos públicos e lutas contra o abuso de substâncias, seu comportamento errático culminou em um dos colapsos psicóticos mais bizarros e públicos da história da televisão. Após uma interrupção temporária na produção de seu programa, Sheen embarcou em uma blitz midiática, dando uma série de entrevistas que se tornaram sensações virais instantâneas por todos os motivos errados. Em uma agora infame entrevista ao Good Morning America, um Sheen maníaco e desafiador fez uma série de declarações estranhas e sem sentido. Quando questionado sobre seu estado mental, ele declarou famosamente: "Eu sou bi-vencedor. Eu ganho aqui e ganho ali." O discurso bizarro continuou enquanto ele criava uma série de bordões que seriam parodiados sem fim, afirmando que tinha sangue de tigre e DNA de Adonis. Ele rejeitou qualquer sugestão de que estava doente, dizendo a um entrevistador que estava sob o efeito de uma droga chamada Charlie Sheen. O comportamento cada vez mais descontrolado do ator foi visto pelo público não como uma piada, mas como um colapso psicótico profundamente perturbador se desenrolando em tempo real. As consequências foram rápidas e absolutas. As entrevistas bizarras e confrontadoras de Sheen levaram à sua demissão de Two and a Half Men. A série de aparições caóticas na televisão desestabilizou completamente sua carreira, mudando para sempre a percepção do público sobre ele, de uma estrela amada de sitcom para um conto de advertência sobre o colapso de uma celebridade. Joaquin Phoenix. Esta foi a entrevista que fez todos perguntarem: o que há de errado com Joaquin Phoenix? Em 2009, o aclamado ator, várias vezes indicado ao Oscar, entrou no The Late Show com David Letterman, parecendo que tinha desistido. Barba enorme e desgrenhada, óculos escuros, olhar vazio. O que se seguiu foi excruciante. Phoenix mascava chiclete, murmurava quase monossílabos, evitava perguntas e oferecia fragmentos que deixavam o apresentador perplexo. Eu não posso ser o primeiro a fazer você se sentir estranho com isso. Não. Acho que não. Letterman finalmente recorreu à zombaria, brincando: "O que você pode nos contar sobre seus dias com o Unabomber?" A estranheza atingiu o auge quando Phoenix anunciou que estava abandonando a atuação para se tornar um artista de hip-hop. A reação foi rápida e brutal. Os espectadores e a mídia concluíram que haviam testemunhado um verdadeiro colapso público e o interesse da indústria esfriou. Os produtores se afastaram e os roteiros pioraram. Um ano depois, o mockumentário de 2010, I'm Still Here, revelou a verdade. O colapso foi uma performance artística. Fascinante, sim, mas caro. A façanha manchou sua imagem e levou vários papéis ousados e aclamados pela crítica para reparar antes que o público separasse completamente o ato do homem e se lembrasse por que seu trabalho importa para eles novamente. Kanye West. Isso não foi uma entrevista controlada em estúdio.
foi uma imolação pública caótica e auto-infligida dentro de uma redação em funcionamento. Em maio de 2018, Kanye West, já envolvido em controvérsias por apoiar Donald Trump, entrou no TMZ e fez uma das aparições mais prejudiciais de sua carreira. Cercado por funcionários, ele iniciou um monólogo confuso sobre opioides, cirurgia plástica e pensamento livre. Eu era viciado em opioides. Fiz cirurgia plástica porque estava tentando ficar bem para vocês. Então veio a frase que congelou a sala e definiu o momento. Quando você ouve sobre escravidão por 400 anos. Por 400 anos, isso soa como uma escolha. Says Demir Daisnas. Esta realidade nos foi imposta. É uma escolha, assim como quando eu disse que a escravidão é uma escolha. O choque foi imediato. O produtor da TMZ, Van Lathan, levantou-se e o confrontou, expressando a dor de tal retórica. Enquanto Kanye vivia como um artista celebrado, outros enfrentavam as consequências contínuas da opressão. Francamente, estou desapontado e incrivelmente magoado, disse Lathan. A reação negativa explodiu mundialmente. Kanye tentou esclarecer no Twitter que ele se referia à escravidão mental, mas o dano permaneceu. O desabafo no TMZ tornou-se um ponto sem retorno, reformulando suas provocações como algo muito mais sombrio e cimentando um capítulo do qual sua reputação nunca se recuperou totalmente. Wendy Williams. Isso não foi uma entrevista típica, mas um momento assustador quando a apresentadora se tornou a história. Na manhã de Halloween de 2017, Wendy Williams estava apresentando seu programa de entrevistas ao vivo em uma pesada fantasia da Estátua da Liberdade. No meio da frase, seu comportamento mudou. Olhos arregalados de pânico, palavras arrastadas, um passo para trás cambaleante e então ela desabou no ar. A transmissão cortou instantaneamente para comerciais enquanto a equipe corria, deixando milhões atônitos, se perguntando se tinham acabado de ver um derrame ou um colapso completo ao vivo. Quando o programa voltou, Williams, de pé novamente, disse aos telespectadores: "Isso não foi uma encenação. Estou superaquecida na minha fantasia e desmaiei." Sua equipe mais tarde culpou a desidratação. Inicialmente tratado como um acidente isolado, o incidente logo foi visto como uma visão pública de sérios problemas de saúde em andamento. Mais tarde, foi associado à sua doença de Graves, uma condição autoimune que pode causar fadiga, tontura e desmaios. O colapso tornou-se um ponto de virada, forçando-a a lidar com sua saúde e levando à primeira pausa de 3 semanas do programa e a um acerto de contas muito público depois. R. Kelly. Em 2019, a entrevista de R. Kelly com Gayle King no CBS This Morning tornou-se o momento em que seu colapso público se desenrolou em tempo real. Foi sua primeira grande oportunidade de responder às crescentes acusações de abuso sexual destacadas por Surviving R. Kelly. Em vez de uma defesa ponderada, ele apresentou uma performance explosiva e errática. Enquanto King o pressionava calmamente, por quê? Quão estúpido eu seria pra fazer isso? Eu não disse que você estava segurando... Isso é estúpido, pessoal! Essa câmera está em mim! Sim, está ligado. Isso é estúpido. Use o seu bom senso. Kelly ficou agitado e choroso, interrompendo perguntas e oscilando entre a negação e a autocomiseração. O ponto de ruptura veio quando ele saltou da cadeira, pairou sobre a apresentadora imperturbável e gritou diretamente para a câmera: "Estou lutando pela minha maldita vida." Vocês estão me matando com isso. Eu dei a vocês 30 anos da minha carreira. Roberto. 30 anos da minha carreira. Vocês estão tentando me matar. Ele bateu no peito, insistiu que era a vítima e acusou os críticos de tentarem matá-lo. A reação foi rápida e esmagadoramente negativa. Em vez de gerar simpatia, o espetáculo parecia o desabafo desesperado e incoerente de um homem culpado. Isso não é sobre música! Estou tentando ter um relacionamento com meus filhos e não consigo! Vocês simplesmente não querem acreditar na verdade! Vocês não querem acreditar! O clipe viralizou instantaneamente, gerou paródias e reforçou a crença pública nas acusações ao redor do mundo online. Não salvou nada. Em vez disso, funcionou como um prelúdio perturbador para sua posterior condenação e prisão. Madonna. Uma entrevista ao vivo de 1995 no ABC Primetime oferece uma visão perturbadora de Mel Gibson, muito antes de seus infames colapsos públicos em um momento crucial de sua carreira. Sentado com Diane Sawyer, ele discutiu sua carreira, fé e suas opiniões polarizadoras. Os momentos mais prejudiciais vieram quando Sawyer o pressionou sobre um histórico de comentários homofóbicos e antissemitas, notavelmente 1991.
uma entrevista ao El País onde ele fez comentários grosseiros sobre pessoas gays. Confrontado, Gibson foi desafiador e não se desculpou, dizendo rispidamente: "Vou pedir desculpas quando o inferno congelar. Eles podem se F." O segmento se tornou uma visão clara e sem filtros de seus preconceitos. Embora não tenha descarrilado sua carreira, ele ganhou 2 Oscars por Coração Valente naquele ano. Isso plantou sementes para um acerto de contas mais amplo. Pé de atleta. Estou falando sério. Não, urina é como um antisséptico. Tem tudo a ver com as enzimas no seu corpo. A arrogância e o preconceito impenitente em exibição prenunciaram as erupções que viriam, incluindo desabafos e espirais posteriores que o transformaram de estrela rentável a pária da indústria. Em retrospectiva, a entrevista parece um plano, um Gibson franco e defensivo, sinalizando exatamente como as controvérsias ao seu redor iriam escalar e como a cultura eventualmente responderia. Farrah Fawcett. Em 1997, Farrah Fawcett, ícone amado e uma das mulheres mais famosas do mundo, apareceu no The Late Show com David Letterman, em um dos momentos mais comentados e muito perturbadores da televisão noturna. Desde sua entrada, algo parecia estranho. Fawcett estava errática, risonha e aparentemente incapaz de formar pensamentos coerentes. Ela evitava perguntas e começava a contar histórias longas e divagantes, sem um início ou fim claro. Em um momento, ela fixou-se no cenário do horizonte, parecia tratá-lo como real, e contou uma história estranha sobre ser perseguida pelo Central Park durante um desfile do dia de São Patrício. De repente, eles estão, você sabe, completamente bêbados. Muitos deles começam a me perseguir pela rua, literalmente me perseguindo. Os irlandeses? É isso? Acho que sim. Acho que sim. Letterman, visivelmente desconfortável, tentou conduzir a entrevista, brincando. "O que tem no seu café?" O segmento se arrastou por quase 20 minutos, deixando o público profundamente perplexo. A repercussão foi imediata. Os meios de comunicação reproduziram o clipe incessantemente, especulando sobre drogas ou doença mental grave, embora Fawcett mais tarde tenha insistido que não estava sob efeito de drogas e que estava apenas tentando ser engraçada. A aparição lançou uma sombra duradoura sobre sua carreira e se tornou uma parte trágica e infame de seu legado. Paula Abdul. Menos uma entrevista do que um desmoronamento, a turnê de imprensa de Paula Abdul em 2007 tornou-se um espetáculo bizarro na TV ao vivo que surpreendeu os espectadores. No auge de sua fama renovada como a excêntrica juíza querida do American Idol, ela participou de uma série de entrevistas via satélite destinadas a promover a nova temporada. Desde as primeiras perguntas, algo parecia errado. Abdul balançava na cadeira, falava com palavras arrastadas e dava respostas confusas e incoerentes, pontuadas por risadas estranhas. Âncoras confusos cortaram os segmentos sem saber o que estavam vendo. Milhões assistiram em descrença, ao vivo, em todo o país. Os clipes se espalharam instantaneamente e o veredicto público foi severo. Se redimiu porque Seattle foi o melhor de todos os tempos. Uau! Abdul parecia intoxicada ou no meio de um colapso genuíno ao vivo. Programas de comédia noturna zombaram das imagens. Tabloides e programas de notícias especularam sobre sua saúde. Sua equipe tentou suavizar a narrativa, culpando falhas técnicas e exaustão, mas o dano permaneceu. O momento cimentou uma percepção de instabilidade que a acompanhou em cada aparição. 2 anos depois, após uma disputa salarial de alto perfil, ela saiu do American Idol. As entrevistas permaneceram como uma mancha definidora, um episódio infame que ofuscou suas conquistas e transformou um circuito de promoções rotineiro em um desastre duradouro de relações públicas. Courtney Love. Courtney Love invade o pós-show de Madonna. MTV, VMAs 1995. Pós-show na varanda, câmeras gravando. Então, um baque, um estojo de maquiagem voa para o quadro. Madonna está no meio de uma conversa com Kurt Loder da MTV quando ele percebe a culpada abaixo. Courtney Love. Courtney Love está desesperadamente precisando de atenção agora. Madonna diz secamente. Loder acena para ela subir, e a vibração muda de polida para barril de pólvora em segundos. Love tropeça em um monólogo desconexo e excêntrico sobre o negócio da música como um hospital, competição de sapatos, os meus são Gucci, Madonna Paris e uma piada sobre drogas disponíveis. É confuso, estranhamente magnético e instantaneamente icônico, um daqueles momentos em que um colapso estilo talk show acontece sem um sofá. Madonna é levada embora. Loder fica com Courtney e um olhar distante.
Clipe salvo no histórico. Mike Tyson. Mike Tyson critica um âncora da CP24, Toronto, 2014. Transmissão ao vivo durante o dia. Tyson está promovendo seu show solo quando o apresentador da CP24, Nathan Downer, muda de assunto, menciona a condenação por estupro de Tyson enquanto pergunta se sua visita com o prefeito Rob Ford poderia prejudicar a campanha. O ar fica gelado e depois queima. Tyson perde a paciência, chama o âncora de um pedaço de repete isso e continua o segmento enquanto os produtores se apressam. A entrevista continua tempo suficiente para múltiplos palavrões antes de finalmente terminar. Tão selvagem que o Conselho Canadense de Padrões de Transmissão posteriormente decidiu que a CP24 deveria ter cortado a transmissão no momento em que a linguagem começou. Uma ruptura clássica no ar, promoção calma, pergunta crítica, tempestade de palavrões, decisão ética. Alex Jones. Alex Jones tem um colapso no Piers Morgan Live, CNN, 7 de janeiro de 2013. Conversa promocional, vira barril de pólvora. Jones, recém-lançando uma petição para deportar Piers Morgan por comentários sobre controle de armas, senta-se e instantaneamente explode. Ele abafa as perguntas, despeja estatísticas como uma metralhadora, provoca Morgan. Você tem um guarda-costas? E finalmente detona com a frase viral. 1776 começará novamente se você tentar tirar nossas armas de fogo. Os produtores se seguram enquanto o segmento sai do controle. Até o final da semana, a Casa Branca cita a primeira emenda em uma resposta oficial à petição de deportação. Uma ruptura clássica de TV ao vivo. O apresentador tenta um debate. O convidado faz um discurso de comício no volume máximo. Mariah Carey. Mariah Carey entra com um carrinho de sorvete no TRL, MTV, 2001. Caos diurno, na Times Square. Mariah aparece no Total Request Live, empurrando um carrinho de sorvete, vestindo uma camiseta grande do Loverboy, distribuindo picolés no meio do show. Carson Daly parece pego de surpresa. Ela tira a camiseta, ficando de regata e shorts, improvisa para a câmera e solta a frase que virou meme instantaneamente para Carson. Você é minha sessão de terapia agora. Parece uma ação promocional colidindo com as barreiras da TV ao vivo, desajeitada, irresistível e impossível de desviar o olhar. Nos dias seguintes, as manchetes chamam de colapso. Ela é hospitalizada por exaustão e os planos de lançamento mudam. Anos depois, ela reinterpreta como uma manobra que deu errado e, em 2018, revela que foi diagnosticada com transtorno bipolar 2 em 2001, reformulando como as pessoas lembram daquele verão. Russell Brand. Russell Brand assume o Morning Joe, MSNBC, 2013. Promoção suave, vira confronto. O painel se fixa no sotaque de Brand e faz piadas sobre ele na terceira pessoa. Ele traz a atenção da sala de volta para ele. Vocês estão falando de mim como se eu não estivesse aqui, como se eu fosse um extraterrestre. Então, ele ativa o modo apresentador, dirigindo-se ao povo da América, apresentando os âncoras de forma irônica e provocando. É isso que vocês fazem para viver? Quando alguém o chama de Willie, ele dá uma lição sobre boas maneiras e o segmento sai completamente dos trilhos. É um sequestro de TV ao vivo. O convidado se torna o apresentador, enquanto os verdadeiros apresentadores se contorcem. Andy Dick. Andy Dick é retirado do Jimmy Kimmel Live, fevereiro de 2007. A conversa promocional descarrila em segundos. Sentado ao lado de Ivanka Trump, Dick estende a mão e começa a esfregar a perna dela. Você não destaca o brilho nas suas pernas? Enquanto Ivanka afasta a mão dele e Kimmel intervém. Andy, não. Por favor, não toque na Ivanka. Donald Trump vai matar nós dois. Quando ele continua, a segurança invade o set. Kimmel literalmente agarra Dick pelos tornozelos e ajuda a retirá-lo. É o tipo de ruptura ao vivo na televisão que se torna lendária nas reprises. Limite ultrapassado, apresentador intervém, convidado removido, clipe salvo na história da internet. E aí está, 15 momentos de talk show que provaram que qualquer coisa pode acontecer quando as câmeras estão rodando. Alguns foram engraçados, alguns foram desconfortáveis e alguns foram absolutamente inesquecíveis. Qual te chocou mais? Conte-nos nos comentários. E se você adorou este mergulho nos momentos mais imprevisíveis da TV ao vivo, clique no botão de curtir, inscreva-se e ative as notificações porque você nunca sabe qual história incrível vamos descobrir a seguir.